versículo 35, que também é um versículo muito longo, né? E o versículo 35 do capítulo 11 diz assim: e Jesus chorou. Amém? Vamos orar. Pai, graças te damos, porque nós temos a oportunidade de aprender a sua palavra. Te agradecemos por esta oportunidade de estar aqui reunidos no culto Koinonia, em comunhão, para te adorar, glorificar e exaltar o teu nome. E o que nós precisamos, Senhor, é da sua palavra, e somente ela que nos alimenta. Somente a tua palavra tem poder de restaurar, de curar e de salvar aqueles que estão perdidos. Então, que a tua palavra resplandeça como a luz nesse lugar, que ilumine os corações, as mentes, e que haja renovo, transformação para a glória e louvor do teu santo nome. Nos dá graça para expor a sua palavra e graça para compreendê-la. Em nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. No capítulo 11 de João, nós encontramos o relato do último milagre narrado pelo evangelista João. João, ele se atém somente a 7 milagres. Não que Cristo tenha feito só 7 milagres. Ele fez muito mais do que 7 milagres. O próprio João, ele usa uma hipérbole e diz que se fossem escritos em livros os milagres que Jesus havia realizado, não caberiam no mundo os livros que narrariam os milagres que Jesus havia realizado. É claro que isso é uma hipérbole para explicar que Jesus havia realizado muito mais milagres do que apenas esses 7. Mas João, ele constrói o seu evangelho em cima desses 7 milagres que nós já estudamos aqui. Foi a transformação da água em vinho. Jesus, ele cura o paralítico no tanque de Betesda, ele cura à distância o servo do rei. Jesus anda sobre as águas, ele multiplica pães e peixes, ele devolve a vista ao cego de nascença, e agora, o último milagre que ele vai narrar é a ressurreição de Lázaro no capítulo 11. E é claro que ele não escolhe esses 7 milagres em vão. Ele tem um propósito em escolher esses 7 milagres para usar como base no seu evangelho. E o intuito de João é um só, mostrar a divindade de Jesus Cristo, porque somente o Deus, um Deus verdadeiro, pode manipular os elementos, como multiplicar o pão em peixe, ou transformar a água em vinho, desafiar a lei da natureza caminhando sobre as águas. E somente o Deus criador de todas as coisas tem poder para curar o ser humano das suas mazelas, das suas enfermidades, como ele fez com o paralítico de Betesda e também com o cego de nascença. E agora, no capítulo 11, ele vai mostrar que ele também tem poder sobre a morte, trazendo de volta à vida o seu amigo Lázaro. E o intuito realmente desse evangelho é exatamente esse. E é nesse capítulo 11 que nós vamos focar, é nesse milagre que nós vamos focar. É interessante também você notar que aparentemente há um contraste entre o Jesus do capítulo 10 com o Jesus do capítulo 11. Porque no capítulo 10 você encontra Jesus dizendo assim: eu e o Pai somos um. Falando que ele é homem, mas ele tem a sua natureza divina. Ele é o próprio Deus, por isso que ele diz: eu e o Pai somos um. Mas no capítulo 11, você vai encontrar um Jesus completamente diferente do capítulo 10. Porque o Jesus do capítulo 11 é um Jesus humano, um Jesus que chora. Então você vai perceber que no capítulo 10 ele se declara Deus, mas no capítulo 11 ele diz: eu também sou ser humano. Isso nos dá a garantia de que Jesus era 100% Deus e 100% homem. E na nossa mente limitada, é complicado você assimilar as duas coisas. Um Deus que é Deus e um Deus que é homem.
Jesus é 100% Deus e Jesus é 100% homem. Mas era necessário que, para que houvesse salvação e redenção da humanidade, ele fosse exatamente 100% Deus e 100% homem. Eu vou entrar nesse tema aqui, só para esclarecer algo para você, e depois nós vamos mergulhar no milagre. No Antigo Testamento, quando Deus estabeleceu os sacrifícios para cobrir o pecado do ser humano, eles pegavam um animal, levavam até o templo e sacrificavam esse animal. O derramar do sangue daquele animal cobria o pecado daqueles homens, dos pecadores, e quem fazia isso era o sacerdote, o sumo sacerdote. Mas toda vez que o homem pecava, toda vez que ele cometesse uma transgressão, ele deveria ir no templo fazer mais um sacrifício, porque ele novamente tinha pecado. Então, cada pecado que ele cometia, ele tinha que ir no templo fazer um sacrifício, e assim por diante. Só que, imagine se isso fosse contínuo até hoje, se isso tivesse continuado até hoje. Quantos animais não deveriam ter sido sacrificados para que o ser humano fosse perdoado dos seus pecados? Porque, entenda isso, o nosso pecado, o pecado que você e eu cometemos, ele é uma transgressão contra quem? Contra o próprio Deus. Deus é eterno. Se o nosso pecado é contra Deus, o nosso pecado também, ele ecoa no universo como um pecado eterno. Ele também é um pecado eterno. Você peca, depois que você peca, você não volta mais a ser uma pessoa normal, você vai viver uma vida como pecador. Na verdade, você já nasce pecador. E você vai viver como pecador até o final da sua vida. É por isso que é necessário que esse seu pecado, que é eterno, seja resolvido de uma maneira eterna. E se esse pecado que é eterno e precisa ser resolvido de uma maneira eterna, tem que ser resolvido, ele será resolvido com um sacrifício de algo que não é eterno, como um animal? Um animal comum? Não. Por isso que Jesus veio, porque ele sendo homem, ele também era Deus. E morrendo como Deus, que é eterno, o efeito da salvação, do perdão dos pecados, também seria eterno. Então, o eterno morre para resolver aquele problema que era eterno, para nos livrar de uma condenação eterna. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Por isso Jesus é 100% Deus e 100% homem, porque como homem, ele morre como Deus, para perdoar um pecado que é eterno, para nos dar vida eterna. Por isso que ele é 100% Deus e 100% homem. Isso nós vamos ver claramente no capítulo 10 e no capítulo 11. Agora nós vamos entrar e mergulhar um pouco nesse episódio, no que aconteceu no capítulo 11. Vamos fazer a leitura do texto, por favor. Capítulo 11, versículo 1. E conforme nós formos lendo, nós vamos fazendo a exposição. Versículo 1. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa aldeia, Betânia, ela fica próximo ao Monte das Oliveiras, aproximadamente 40 quilômetros de onde Jesus estava. Você lembra que no capítulo 10, havia um embate de Jesus com os judeus, por causa do cego que ele havia curado? Havia um embate muito grande. E depois daquele embate, Jesus se retira. E no capítulo 10, no versículo 40, diz o seguinte, vamos ler. Capítulo 10, versículo 40. Depois de toda aquela discussão com os fariseus e com os judeus, versículo 40 diz assim: e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ele ficou. Então preste atenção, Jesus está no norte do Jordão, na parte norte do Jordão, e ali ele fica com seus discípulos. Nós não sabemos quanto tempo ele fica ali. Mas lá em Betânia, onde mora Marta, Maria e Lázaro, Betânia é próximo do Monte das Oliveiras, aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém, que faz parte da Judéia. É lá que eles moram, e é de lá que vem a notícia de que Lázaro está enfermo. Vamos ler. Estava enfermo então Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de Marta, sua irmã. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento,
e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Quando você lê o versículo 2, a impressão que você tem, lendo assim, grosso modo, é que o que João está descrevendo no versículo 2 já aconteceu. Aconteceu antes da ressurreição de Lázaro, mas na verdade não aconteceu. Isso que ele está narrando aqui no versículo 2 só vai acontecer no capítulo 12, lá no início do capítulo 12. Só que quando ele escreve o Evangelho de João para pessoas que já conheciam a história completa. Então ele só faz um adendo para a pessoa se situar de quem é Marta, quem é Maria e de quem é Lázaro. Então ele lembra um fato que aconteceu depois da ressurreição. Só que a ressurreição, ela acontece no capítulo 11. E a unção no capítulo 12. Então ele só vai lembrar de algo que já aconteceu, mas que nós só vamos ter conhecimento dos detalhes no capítulo 12. Versículo 3. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer, Senhor, está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Vamos parar aqui só um pouquinho. Jesus está lá no norte do Jordão, junto com os seus discípulos, e de repente chega um homem, se aproxima do Senhor Jesus e diz, Jesus, Marta e Maria pediram para eu vir aqui avisar o Senhor de que aquele a quem tu amas, olha o detalhe, ela poderia ter dito assim, ele poderia ter dito assim, a mensagem poderia ter chegado de uma forma diferente, poderia ter chegado assim, Jesus, Marta e Maria mandaram dizer para o Senhor que aquele que te ama, dizendo, ó, Lázaro, o Senhor sabe que Lázaro te ama, então aquele que te ama está enfermo, mas não, a mensagem chega diferente, a mensagem chega assim, olha, Marta e Maria mandaram dizer que aquele que tu amas, é como se eles estivessem transferindo uma responsabilidade para Jesus, dizendo, olha, a gente sabe que o Senhor ama ele, tá? Então ele está doente, aquele que o Senhor ama está doente, e elas querem que o Senhor corra agora para lá, e resolva esse problema, porque ele está quase morrendo. Então eles põem um peso sobre o ombro de Jesus, só que quando Jesus ouve a mensagem, a informação de que Lázaro está enfermo, a reação de Jesus parece não condizer com aquele sentimento que anteriormente ele já havia declarado para Marta, Maria, até mesmo para Lázaro, que era um relacionamento de amor. Quando ele usa a palavra amor aqui, aquele que ama, ele está usando o grego ágapo, que é ágape, um amor incondicional, um amor que se doa. Está dizendo, Senhor, a gente sabe que o teu amor por Lázaro é incondicional, e ele está doente, e eu vim aqui trazer uma notícia para o Senhor correr para lá. Então, baseado nesse sentimento de Jesus por Lázaro, eles acreditavam que Jesus iria largar tudo na hora, e ia correr até Betânia, para colocar a mão em Lázaro e curar Lázaro, como ele já havia feito várias vezes anteriormente, com pessoas que ele nem conhecia, mas Lázaro ele conhecia, e tinha intimidade com Lázaro. Então eles pensaram, não, Jesus curou um monte de gente sem conhecer, então Lázaro, que nós sabemos que ele ama, quando ele ouvir a notícia, ele vai correr, e vai vir direto aqui para curar o Lázaro, isso aí é fato. Só que Jesus recebe a notícia, dá uma declaração e não vai, ele dá uma declaração e não vai, o mensageiro ouve a declaração e corre. Vamos ler. Versículo 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Preste atenção. É interessante você ver essas coisas na palavra, porque quebra alguns paradigmas, algumas coisas que nós temos na nossa mente, alguns costumes, algumas crenças que nós temos que não condiz com a palavra. Jesus está dizendo o seguinte, que o meio pelo qual Deus será glorificado neste capítulo 11, nesse episódio, é a enfermidade. Você está entendendo isso? Ele está dizendo, o meio que o meu Pai vai usar para glorificar o meu nome e o dele também, é uma enfermidade.
Quando na verdade nós estamos acostumados a ver as pessoas dando glórias a Deus somente quando são curadas, ou quando Deus cura, ou quando Deus prospera, ou quando Deus restaura um casamento, ou restaura a vida de alguém. Glória a Deus. Mas quem é que dá glória a Deus com uma enfermidade? E Jesus está dizendo, não, ó, Deus vai ser glorificado na enfermidade. E não só na enfermidade, Deus vai ser glorificado na morte de Lázaro. Então Deus usa meios que fogem à nossa compreensão para que o seu nome seja glorificado. E a gente tem que tirar essa coisa da nossa cabeça de dar glória a Deus só quando Deus cura alguém. Parece até complicado a gente olhar e falar assim, ah, o fulano está doente, está com câncer. Glória a Deus. Não é? Quando você tenta repetir essa frase, tenta falar isso para alguém. Tenta falar isso para alguém. Essa semana eu recebi uma notícia de uma irmã que a sua mãe estava muito doente, foi para o hospital. E aí ela, pastor, a minha mãe está doente, acho que ela vai morrer, não sei o quê. Aí eu falei assim, olha só, Deus está no controle, irmã, de todas as coisas. Deus está no controle. A sua oração tem que ser que Deus prepare o seu coração para que você saiba lidar com um momento difícil, com a perda da sua mãe. Não, mas eu não aceito. Esse eu não aceito é terrível, gente. Ah, como assim você não aceita? Aí eu tive que ser um pouco mais duro. Como assim você não aceita? Você esqueceu que Deus está sentado no trono? Esse é o problema. As pessoas não conseguem ver Deus sentado no trono, julgando e decidindo as coisas. Deus está no trono. Quem decide é Ele. A hora certa, quem sabe é Ele. Ponto final. E o meu papel não é dizer, não, irmã, Deus vai curar, Deus vai fazer, confia, vamos crer. E aí no dia seguinte morre. Como é que eu fico? Responda para mim, como é que eu fico? Então o que eu tenho que dizer? Irmã, seja feita a vontade de Deus. Não, mas eu não aceito. Nossa, como assim você não aceita? E aí nem falou mais comigo. Aí recebi a notícia ontem que a mãe dela faleceu. Aí mandei uma mensagem de consolo. Mandei uma mensagem, não me respondeu. A minha esposa mandou uma mensagem e respondeu minha esposa. Mas não me respondeu. Mas você está vendo a dificuldade das pessoas lidarem com os meios que Deus usa e a maneira que Deus trabalha? Deus trabalha de uma maneira que a gente muitas vezes não entende, irmãos. Então ele vai dizer aqui, ó, não, fica tranquilo que essa enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade é para a glória de Deus. Aí imagina ele recebendo a mensagem, o mensageiro dizendo, ah, então essa enfermidade não é para a morte. Não é para a morte. Então o que ele vai fazer? Ele vai correr para Marta e Maria e vai dizer, olha, Jesus mandou dizer que essa enfermidade não é para a morte. Como é que você acha que elas, quando receberam a mensagem, elas interpretaram essa mensagem? Porque tem a questão da interpretação, né? Ah, se Jesus disse que essa enfermidade não é para a morte, então vamos ficar tranquilo, Lázaro não vai morrer, só que de repente Lázaro morre. Ué, mas o que aconteceu? Jesus disse que a enfermidade não era para a morte, e agora Lázaro morre. Jesus, eu não estou te entendendo, o que está acontecendo? E elas ficam lá desesperadas. E Jesus não vai. Jesus não vai na hora que elas queriam que ele fosse. Porque Jesus tem um plano, ele tem um propósito, ele sabe a hora que ele tem que ir, o momento que ele não vai qualquer hora. Ele não vai na hora que eu quero, na hora que você quer, ele não faz aquilo que eu quero, na hora que eu quero. Não, ele vai mostrar que ele tem um plano, ele tem um propósito. Então ele manda mensagem, olha, avisa ela que essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade é para a glória de Deus. O nome do meu Pai será glorificado nessa enfermidade. E ele vai embora e avisa. Vamos ler. Versículo 5, ora, Jesus amava, de amor, com amor ágape, Jesus amava a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. 2 dias ainda, sentado. Imagina os discípulos olhando para ele, perguntando, entre si, mas Lázaro está doente, por que Jesus não se mobiliza? Por que Jesus não se levanta e não vai lá? Porque nem eles queriam ir. Sabe por que eles não questionaram Jesus acerca dessa cura?
porque eles não queriam ir para Betânia, porque Betânia é próximo de Jerusalém. E no capítulo 10, eles quase foram apedrejados em Jerusalém, junto com Jesus. Então eles não queriam ir, por isso que ninguém fala nada. Olha o versículo 7. Depois do segundo dia, depois de 2 dias, depois disso disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia, que é a Betânia, onde eles estavam antes, lá no capítulo 10. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Rabi, que é mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Olha o medo deles. Jesus, o senhor agora quer ir para lá, para Betânia? O senhor não está batendo bem, não. A gente acabou de vir de lá, quase que a gente foi apedrejado lá. Eles cercaram a gente para atacar pedra, a gente conseguiu sair, a gente está aqui em segurança, vamos ficar aqui. A preocupação deles não era com Lázaro, a preocupação deles era com eles mesmos. Não, é melhor Lázaro morrer do que a gente. Então deixa Lázaro lá, Jesus. O que importa é que a gente fique seguro aqui. Não vão para lá não, porque lá a gente vai ser apedrejado. E olha o que Jesus responde. Versículo 9. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse: Lázaro, nosso amigo. É como se Lázaro, o Jesus estivesse dizendo para eles o seguinte: eu sei que vocês não querem ir lá, estão com medo, mas tem um tempo determinado para todas as coisas. É isso que ele está dizendo. Quem anda de dia, enxerga. Quem anda à noite, não enxerga. Então, há um tempo determinado. No momento certo, eu tenho que estar lá, eu vou para lá. Porque o nosso amigo, Jesus está meio que puxando a orelha dele, falando assim: vocês estão preocupados com vocês, mas se esquecem que Lázaro não é só meu amigo, Lázaro é nosso amigo. Vocês estão preocupados com vocês, com medo, mas vocês não estão nem aí para Lázaro. Que amizade é essa? Vocês pensam na proteção de vocês, mas e Lázaro que está doente? Vocês estão preocupados com ele. Assim falou e depois disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Olha a resposta, versículo 12. Disseram, pois, seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. O que a gente vai fazer lá? Não já morreu? O senhor está falando que ele dorme, que ele está morrendo, que ele está morto, né? Se ele já está morto, se ele dorme, para que a gente vai, Jesus? Vamos ficar aqui. Não adianta mais ir lá, Jesus. Ele já não está salvo naquele grande dia, vai ressuscitar, glória a Deus, aleluia. Mas a gente está vivo, Jesus. Vamos ficar aqui, na boa, na disciplina, e deixa ele lá, já está salvo. Versículo 13. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Lázaro está morto. E folgo por amor de vós. Em algumas traduções diz: e me alegro por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim: Lázaro morreu, Lázaro está morto, e eu me alegro por causa de vocês. Eu fico feliz que isso tenha acontecido, porque através desse sinal da morte de Lázaro, vocês vão crer em mim. Vocês crerão em mim, porque o que eu vou realizar lá em Betânia, o que eu vou realizar hoje, é algo extraordinário. E vocês irão crer em mim. Ele morreu, eu estou feliz por causa de vocês. Porque o que eu faço, vocês também vão ver, e vocês vão se alegrar. A alegria de Jesus em saber que tem alguém que está morto. Você vê como é que Jesus trata a questão morte? Está vendo como Jesus trata a questão morte diferente da gente? A gente vai entrar nesse texto já já. Vamos lá, versículo 17. Versículo 16. Disse Tomé, chamado Dídimo, aos seus codiscípulos: vamos nós também para morrer com ele? Tomé olha para dizer assim: já que ele vai para Betânia, para a Judéia, onde nós quase fomos apedrejados, então vamos lá também com ele. A gente vai morrer mesmo, então vamos embora.
Vamos todo mundo. Se é para morrer, morre todo mundo junto. É coragem, né? Lá na frente a gente vai perceber que ele vai ser incrédulo. Não, só vou crer se eu ver as marcas nas suas mãos. Mas aqui ele está dizendo, não, se Jesus vai para lá, ele vai morrer, ele sabe que vai morrer, ele sabe que o povo quer apedrejar, então a gente vai também, vamos morrer junto. Todo mundo, um atrás do outro, igual gafanhoto. Versículo 17. Chegou, pois, Jesus e achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, aproximadamente 3 quilômetros. E muitos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. A casa de Marta e de Maria, ela estava lotada. Isso mostra que Marta, Maria e Lázaro, eles eram uma família muito querida, uma família muito conhecida em Jerusalém. E a gente vê isso até nos dias de hoje, quando alguém morre e o funeral está lotado, a gente logo pensa nessa pessoa, uma pessoa muito querida. Ela era conhecida, uma pessoa que o povo gostava muito dela. Na casa de Marta e Maria estava lotada, judeus, tudo quanto é jeito, tudo quanto é lugar, tudo amontoado na casa de Marta para consolar Marta. E claro, esse episódio, a morte de Lázaro, causou um ambiente propício para que a manifestação de Deus fosse mais clara através daquela ressurreição. Então, tudo está cooperando, está tudo se encaixando, é como um quebra-cabeça que vai se encaixando peça por peça. O tempo que Jesus demora para ir, o fato de Lázaro já ter morrido, aqueles judeus amontoados na casa de Marta e de Maria, todos eles reunidos consolando, era um ambiente propício para que aquela multidão visse aquele grande milagre que na verdade era um prenúncio daquilo que aconteceria com o Senhor Jesus. Era só um prenúncio, mas tudo encaixado, tudo certinho, a casa cheia, todo mundo lá. Versículo 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Marta tinha que ser a primeira a sair. Ela era a mais agitada de todas. Aquela que ficava em casa arrumando as coisas, enquanto Maria estava sentada, ouvindo a palavra. Então, quando ela ouve Jesus nem chegou em casa, nem na casa delas ainda. Jesus chegou na cidade. Quando ela ouviu que Jesus chegou, ela correu, foi ao encontro de Jesus, se lançou diante dele. Versículo 21 diz assim: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui meu irmão, ele não teria morrido. Essa declaração de Marta deixa claro que ela acreditava que Jesus, ao receber a notícia, ele largaria tudo e voltaria correndo, iria correndo até Betânia para curar o Lázaro. Essa declaração dela, ela disse: se o senhor tivesse aqui, ele teria morrido. Jesus, como homem, ele não é onipresente. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mais um versículo que mostra a humanidade de Cristo. Versículo 22. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse Marta: eu sei que há de ressuscitar, ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ela mostrou um pouco de fé para Jesus e disse: Senhor, eu sei que tudo que o Senhor pedia ao Pai, Ele pode conceder ao Senhor, eu sei. Aí Jesus: teu irmão vai ressuscitar. Ela responde: eu sei, ele vai ressuscitar no último dia. Não, eu sou a ressurreição e a vida. Ele está apontando para ele. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele põe ressurreição e vida primeiro, porque para você voltar a ter vida, você primeiro precisa ser ressuscitado. Então diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha que declaração espetacular. Jesus está dando uma garantia para ela, dizendo: Marta, deixa eu explicar uma coisa. Eu sou 100% homem, mas sou Deus também. O poder de dar e tirar a vida está em mim. Eu posso tirar e posso devolver a vida também. O que Jesus está fazendo aqui é uma marcha.
Desde o momento que ele sai de lá do Rio Jordão e vai caminhando os 2 dias até chegar lá em Betânia, é uma marcha, imagina um exército marchando para a batalha, com seu general à frente. É Jesus que se levanta com seus discípulos como um general, marchando, o dono da vida, o autor da vida, marchando em direção ao sepulcro onde está o defunto. É o dono da vida indo guerrear contra a morte. Por isso que essa cena é um prenúncio daquilo que aconteceria com ele, e do resultado do que aconteceria com ele, porque Lázaro está morto. Então ele vai em direção à morte que abateu Lázaro, que venceu Lázaro. Mas aquele que é maior do que a morte, aquele que é o dono da vida, aquele que é a ressurreição e a vida, vai agora lutar e vai desbancar e vencer a morte, diante de todos aqueles homens. Ele caminha, ele vai em direção e diz para Marta: olha, eu sou a ressurreição e a vida, eu tenho poder contra a morte, eu posso vencê-la, eu posso devolver para Lázaro aquilo que a morte tomou e acabar de uma vez por todas com a morte. Ela ouve aquilo e ela se alegra, mas ela diz: eu sei, ele vai ressuscitar no último dia. Não, não é no último dia, não. Versículo 26. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu? Isso. Olha que legal que Jesus fala no versículo 26. Primeiro ele fala: aquele que está morto vai voltar a viver. Depois ele diz: e aquele que está vivo nunca morrerá. Você consegue entender isso? Aquele que vive e crê nele nunca morrerá. É claro que todos nós vamos provar a morte física, todos nós vamos para o sepulcro, todos nós vamos para o túmulo, mas a morte que ele fala no versículo 26 não é essa morte, ele fala da morte eterna. E aquele que crê nele, aquele que é dele, aquele que faz parte do seu aprisco, esse não provará morte eterna, pelo contrário, terá vida e vida com abundância, eternamente, como ele prometeu no capítulo 10. Vida e vida com abundância. Aquele que está morto vai voltar a viver, dizendo que aquele que morreu, Jesus vai voltar a trazer de volta a vida, e aquele que está vivo não morrerá eternamente, terá vida e vida com abundância. É isso que ele está deixando claro, é um jogo de palavras que ele faz no versículo 25 e 26. Versículo 27. Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui. Quando ela ouve aquelas palavras de Jesus, ela corre até Maria e diz: Maria, Jesus está aqui. E ela larga todo mundo em casa, só que a casa dela está cheia de judeu, que foi lá para consolar. Só que quando eles veem Maria levantando e saindo correndo ao encontro de Jesus, vocês acham que eles ficaram na casa dela? Aquela multidão foi se encontrar com Jesus também. Aquela multidão, tudo preparado, tudo certinho, tudo arrumado, quebra-cabeça montado, aquela multidão seguindo Maria, e aí ela vai se encontrar com Jesus. Versículo 28. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e está te chamando. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo, lançou a seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Vê que é o mesmo discurso de Marta. Ela fala a mesma coisa que Marta: se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. O Senhor demorou para chegar. Por que o Senhor não veio antes? Versículo 33. Jesus, pois, quando viu a chorar, e também chorando os judeus, que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? E disseram-lhe: vem e vê. E Jesus, já se perguntou por que Jesus chorou? Já parou para pensar por que Jesus chorou aqui? Ele sendo Deus e sendo homem, Jesus chora. Jesus chora porque ele vê a estupidez da morte, a grosseria da morte. Ele viu o que a morte causa no ser humano, a dor que a morte causa no ser humano.
Jesus se compadeceu por aquelas pessoas. Mas ele está pronto ali para lutar contra essa morte. Como é que hoje a pessoa que não tem o Espírito de Deus se comporta diante da morte? Muitos, diante da morte, diante do sepultamento de um parente, de um filho, de um marido, da esposa, do pai, da mãe, seja lá de quem for, quando alguém morre, essa pessoa está no cemitério, a pessoa se debruça no caixão e diz: ai, por quê? Por quê? Por quê? Eu quero ir, me leva. Me leva, me leva, me leva. Não é assim? Um desespero, uma choradeira. E por que essas pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem a Jesus Cristo, têm todo esse desespero? Porque elas não sabem o que esperam elas depois da morte. Elas não sabem o que acontece pós-morte. Para muitos a morte é o fim. Para muitos não tem mais esperança. Morreu, acabou. Só que nós que conhecemos a Deus, conhecemos aquele que é a ressurreição e a vida, temos a consciência do que acontece depois da morte. Na igreja em Tessalônica, eles tinham esse problema também na questão morte. Eles tinham dificuldade de aceitar e de entender a relação da morte do cristão. E Paulo, quando escreve a carta aos Tessalonicenses, ele escreve para os cristãos de Tessalônica. E a intenção é explicar para eles qual é a relação do cristão com a morte. Aqueles que não têm esperança se desesperam diante da morte. Mas nós que temos esperança, o nosso comportamento tem que ser diferente. Vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 4. Primeiro Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Olha o que o apóstolo Paulo vai ensinar. Acharam? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que estão mortos. Versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm o quê? Que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os retornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha a garantia que ele está dando, não fica desesperado não, morreu em Cristo, glória a Deus. Naquele grande dia, o próprio Deus vai ressuscitar essa pessoa, ele vai ressurgir dos mortos. Nós, cristãos, temos que ter essa consciência diante da morte. Morreu, glória a Deus, é claro que a gente fica triste, porque a gente vai sentir saudade, mas a gente tem uma garantia, uma certeza que naquele último dia, essa pessoa vai ressuscitar e nós vamos nos encontrar de novo. Essa é a garantia. Ele fala bem claro, não sejam ignorantes acerca disso. Jesus chora, porque vê a grosseria da morte, e vê como as pessoas ainda não têm a compreensão da causa morte, eles ainda não conseguem entender e assimilar isso. Versículo 16. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava? E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Eles não queriam que Lázaro morresse, eles queriam que Lázaro fosse curado. E eles ainda invocam aqui o milagre ainda do cego do capítulo 10. Aquele milagre deixou uma marca muito grande neles. Se ele curou o cego de nascença, que é uma coisa já extraordinária, uma coisa tão simples, Lázaro doente, por que não curou Lázaro? Não impediu que Lázaro morresse? Versículo 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor,
já cheira mal, porque já é de 4 dias. Aí a Marta, mesmo depois de ter ouvido Jesus dizer que Ele é a ressurreição e a vida, parece que ainda tem um resquício de incredulidade. Ainda diz: Senhor, está cheirando mal, está fedendo. Tirar a pedra. Disse-lhe Jesus: eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, Jesus não olha para o sepulcro. Jesus não olha para aquele buraco na caverna onde está o defunto. Jesus olha para o céu, Ele olha para cima, Ele olha para o Pai. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque por haveres me ouvido. Antes do milagre acontecer, Ele já está dizendo: eu sei que o Senhor me ouviu. Eu sei. Eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Deixa eu perguntar uma coisa para você aqui. Qual é, não sei se você sabe, qual é o único órgão? O único órgão não. O único dos 5 sentidos do corpo que fica ligado quando você dorme. Ó, você dorme, mas o seu ouvido está, ó, qualquer barulhinho, você desperta, porque o seu ouvido está. Lázaro está morto, mas tem algo nele que está ligado. Por isso que ele ouve. Naquele dia, quando nós também estivermos mortos, a Bíblia não diz que Jesus vai voltar e vai tocar a trombeta? Não é a trombeta dos dispensacionalistas não, tá, gente? Aquela trombeta do arrebatamento antes da tribulação, não é nada disso não. É a trombeta do último dia. Ela vai tocar. E mesmo que você esteja no pó da terra, mesmo que você tenha sido cremado, mesmo que o teu pó já estiver misturado com a terra, quando tocar, o teu ouvido espiritual vai estar ligado, você vai ouvir o toque da trombeta, ele vai te chamar pelo nome. E ele vai te ressuscitar. Então ele chama Lázaro, ele chama pelo nome. Ele não fala defunto. Ele fala: Lázaro, vem para fora. Lázaro veio? Sim ou não? Sim. Veio, claro que veio. Como é que eles amarravam, como é que eles preparavam um defunto para sepultar? Eles não mumificavam como faziam no Egito, mas eles passavam especiarias, óleos no corpo, unguento, e depois enrolavam todo ele em faixa. Agora uma questão: eles enrolavam as pernas assim, ou enrolavam elas separadas? Como é que Lázaro saiu andando? Se estava com as pernas juntas, amarrado. Hã? Porque depois que ele sai, Jesus dá ordem e vai dizer assim: ó, desatai lá as faixas do rosto, das mãos, dos pés. Mas ele levanta do túmulo. Ele levanta. Eu acredito que ele veio assim, ó, todo preso. Ou então ele veio flutuando, pulando. Imagina Lázaro. Mas ele saiu. Ele ouve a voz. É como se Jesus estivesse dando uma ordem: Lázaro, sai. Jesus dá ordem. Não é um pedido, é uma ordem. Ali está o dono da vida e a morte segurando Lázaro lá dentro. A morte achou que tinha vencido contra Lázaro lá dentro do sepulcro. Só que o dono da vida dá ordem: larga ele, sai. Imediatamente a morte tem que soltar Lázaro. E Lázaro se levanta e vem caminhando em direção àquela multidão. Vamos ler. Versículo 40. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir.
Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Olha essa cena. Olha essa cena. Quando ele sai, o autor da vida, no embate com a morte, ele diz: sai, larga, a morte larga ele, ele volta à vida, e ele vem caminhando, e muitos daqueles que estavam ali, que saíram junto com Maria da sua casa, para encontrar-se com Jesus, olhando aquilo, creram, porque não tem como. Esse homem, ele curou cego, ele curou paralítico, esse homem transformou água em vinho, esse homem multiplicou pão e peixe, esse homem andou sobre as águas, esse homem fez tanta coisa, mas nunca ninguém fez algo tão extraordinário como esse. O homem já estava no sepulcro há 4 dias, fedendo. Dizem alguns anciãos que havia uma cultura em Israel de que o espírito do defunto, ele ficava pairando sobre o defunto durante 3 dias, e havia possibilidade ainda de no 3º dia o espírito voltar para o corpo daquele homem ressuscitar. Por isso que Jesus não foi no 3º dia, Jesus só foi 4 dias depois, para mostrar para ele que essa cultura era mentira, isso não existia. Jesus volta para quebrar mais um protocolo. No 4º dia ele chega: olha, essa história aí é invenção de vocês, eu tenho poder para dar e eu tenho poder para tirar, só eu posso fazer isso, o espírito não fica rondando não, o espírito vai embora e volta para o Pai, mas eu tenho poder para dar a vida. E não tem como eles não crerem em Jesus. Não tinha como não crer. Jesus já fez tanta coisa, mas isso que ele fez é uma coisa extraordinária. A gente acreditava que era o Espírito que voltava, mas já são 4 dias. Já se passar o 3º dia, é o 4º. Esse homem só pode ser Deus. Ele não é um homem comum, ele é Deus. Toda essa cena de Lázaro ressuscitando, na verdade é um prenúncio daquilo que ia acontecer com ele. Porque ele foi para a morte, ele morreu como ser humano, tinha que morrer, mas ele como Deus, voltou a viver, porque o próprio Deus o ressuscitou. Aquela vitória de Jesus sobre a morte, na ressurreição de Lázaro, era só um exemplo do que Jesus ia fazer de maneira definitiva lá na frente, com o seu próprio sacrifício. Porque quando ele morre na cruz do Calvário, a morte é tragada. Ele vence a morte. O lugar que ele foi crucificado, Monte Caveira, ou lugar da morte, ali no lugar da morte ele vence a morte. Com a sua morte ele vence a morte. Então isso aqui é só um prenúncio daquilo que ele faria no futuro com o seu sacrifício. E essa garantia ele nos dá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 24. O que o apóstolo Paulo vai falar é algo que vai acontecer no último dia. Algo que ainda não aconteceu, mas algo que vai acontecer. Olha o que ele diz aqui. Versículo 23. Vamos ler o versículo 22 também. Porque assim como todo homem morre em Adão, assim também todos são vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, esta que se executa aquele que sujeitou todas as coisas. Versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade,
isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprirá-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Com a sua morte, Jesus na cruz venceu a morte, porque ele ressuscitou. Mas nós ainda estamos sobre o domínio da morte, por isso que nós morremos. Mas naquele grande dia, quando o nosso Senhor voltar, quando ele nos trouxer de volta à vida, aí sim será o último suspiro da morte, porque naquele grande dia ele vai desbancar de uma vez por toda a morte. Aí sim ele vai poder dizer: tragada foi a morte na vitória, porque todos aqueles que são dele, também assim como ele, venceram a morte. E para a morte não tem mais jeito, para a morte não tem mais jeito. Vamos voltar para a gente terminar. João capítulo 11. Versículo 46. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes, os fariseus, formaram conselhos e diziam: que faremos? Porque este homem faz muitos sinais. Não tinha mais como contestar. Alguns dos judeus que viram o milagre creram, outros não creram, mesmo vendo aquilo. E nós sabemos por que não creram, porque não faziam parte do aprisco. Ele já havia dito. Então eles correm para os fariseus e dizem: olha, o camarada acabou de ressuscitar o Lázaro que estava 4 dias no sepulcro. Aí eles começaram a pensar: não é possível, o que a gente vai fazer com esse cara? A gente precisa fazer alguma coisa com ele. A gente tem que prender, tem que matar. Versículo 48. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, disse: vós nada sabeis, nem considerais que convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Caifás reúne com eles e diz assim: a gente só vai resolver essa maneira de um jeito. Ao invés de toda a nação perecer na mão dos romanos por causa desse homem, a gente vai pegar ele, vai entregar ele, então que ele morra por toda a nação. Isso tudo já estava estabelecido. Tudo isso já estava determinado. Alguém tinha que morrer pelo seu povo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo tinha que morrer pelo seu povo. O que o sumo sacerdote não sabia, que ele estava fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele estava cumprindo o plano e o propósito de Deus. Versículo 51. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Ele vai deixar claro, João, que a morte do Senhor Jesus tem um intuito: reunir os filhos de Deus. O sacrifício dele tem um intuito só: trazer para o aprisco aqueles que pertencem ao bom pastor. Versículo 53. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, não andava manifestado entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim. E ele andava com seus discípulos. E estava próximo à Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não virá festa? Ora, os principais, os sacerdotes, os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Está montado todo o esquema para prender Jesus. Esse milagre que Jesus fez não só prenunciava aquilo que aconteceria com ele, era o prenúncio daquilo que aconteceria com ele, mas também foi o badalar da última hora. Foi o sinal para Jesus de que a hora dele também tinha chegado. Já era a hora dele ser entregue para os judeus e ser morto como Cordeiro de Deus para o seu povo. Ele já sabia disso. Todos os líderes religiosos, escribas, fariseus, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, todos eles se uniram num propósito só: prender Jesus depois de tudo isso, para crucificarem,
para matarem Jesus. É claro, aparentemente para satisfazer o ego deles, mas em oculto, que hoje está claro para nós, em oculto para eles, Jesus morrer por todo o seu povo, cumprindo o propósito da obra de Deus. O Cordeiro de Deus, morrendo na cruz do Calvário, trazendo perdão e remissão para o pecado do seu povo, mas assim como Lázaro, ao terceiro dia, ele ressuscitar, sair do sepulcro e permanecer vivo por toda a eternidade. Fica de pé. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus.